Boa noite, igreja. A graça e a paz. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Convido você a se sentar, se aquietar na presença do Senhor. Nós já estamos em culto. E eu gostaria de você fechar seus olhos, prestar-se realmente nesse momento um culto a esse Deus vivo que nós servimos. Esse momento é um momento seu com Deus. O momento de você se aquietar, colocar diante do Senhor a sua vida, apresentar para Ele seus medos, aquilo que tem te incomodado, para que você possa também se esvaziar de você, para que o culto seja para Deus e não para nós. Amém? Então feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nós somos gratos, porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que tem nos sustentado dia após dia. Nos reunimos hoje, enquanto família cristã, para celebrar o Senhor, prestarmos um culto, exaltar o Teu santo nome, dizer para o Senhor que se não fosse o Senhor, que seria de nós. E Pai, que nessa noite o Senhor receba toda a adoração desta casa. Contempla cada um que já chegou, aqueles que ainda vão chegar. Nós, enquanto igreja, nos reunimos aqui porque nós cremos num Deus vivo. Nós cremos no Jesus ressuscitado. Nós cremos no Espírito Santo que nos consola e nos conforta todos os dias. A Ti seja toda a adoração. Nós rendemos louvores a Ti. Tu és o nosso Deus para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Coloque aos seus pés, nós vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo de número 150. Salmo de número 150. É um salmo bem conhecido da igreja. É um salmo que nos exorta a adorar, exaltar, louvar ao Senhor. Amém? Salmo de número 150. E diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com trombones, danças. Louvem-no com instrumentos de corda, com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Nosso Deus é um Deus que faz promessas, e as promessas que Ele nos faz, Ele cumprirá. Fiel ao nosso Deus. E esse Deus que nós vamos exaltar, esse Deus que nós vamos cantar, o Deus de fidelidade. Quando nós cantamos, adora o Senhor. Eu queria que você realmente prestasse um culto ao Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre nossas vidas, aquele que é fiel, aquele que tem sido nosso Deus, guarda, protetor. Enquanto nós louvamos, exalte o Senhor conosco. Deus te ama, Senhor nunca quebrará.
devemos louvar, exaltar, até que Ele venha nos buscar. Nossa pátria celeste está preparada para aqueles salvos remidos pelo sangue de Cristo Jesus, e Ele virá nos buscar. Tão próximo está que muitos dormem, muitos não entendem que a volta de Cristo está tão perto. E no dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, os salvos, aqueles que estiverem vigiando, aqueles que estiverem com a sua lamparina acesa, como aquelas virgens prudentes, será levado ao Cristo Jesus. Esse dia está próximo, igreja. Até que Ele venha, cantemos, exaltemos esse Deus. Que você louve esse Deus por tudo que há dentro de você. Oh
Igreja do Senhor Jesus, a volta de Cristo está muito próxima. Há muitos que dormem, há muitos que pensam ainda dará tempo, mas o Senhor Jesus, Ele te chama nessa noite. Onde você tem andado, por onde você tem corrido, volta para os braços do Pai. O Senhor Jesus está te chamando nessa noite. Talvez você ande desgarrado como ovelha sem pastor. Talvez você falou: não, eu estou cansado de ficar ouvindo as mensagens, adorando. Mas volta para os braços do Pai. Ainda há tempo, igreja. Mas haverá um momento que não haverá mais tempo. Você não sabe quando você irá partir. Não deixe para se consertar com o Senhor. Amanhã. Há um cântico que o nosso cantor me fala: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Num piscar de olhos, isso tudo vai acontecer. E onde você estará nesse momento? Não vá para casa sem se consertar com Cristo. O Senhor Jesus te chama. Louvado seja o nome para todo sempre, ó Deus. A Ti seja consagrado cada um que está aqui nessa noite. Os nossos louvores a Ti nós prestamos. Até que o Senhor volte, nós cantaremos. Mas nós clamamos: Maranata, agora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos. A terra está clamando. Se levante como adorador nesse tempo e proclame o reino de Jesus até que Ele volte. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos meditar na palavra de Deus, Colossenses, no capítulo 3. Quem puder abrir sua Bíblia, Colossenses, capítulo 3. Hoje é a última mensagem dos mandamentos recíprocos, os mandamentos que têm o termo uns aos outros. Colossenses capítulo 3, do verso 8 ao 17. Colossenses está lá, depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, no Novo Testamento aí. Colossenses 3, do verso 8 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestidos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E assim, e acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele
a Deus Pai. Amém, irmãos. Quem puder se colocar de joelhos, nós vamos orar, pedindo a Deus para que o Senhor possa falar no nosso coração nessa noite. Peça ao Senhor nessa oração para que você ouça e entenda a voz do Senhor para a sua vida. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nesse momento, de joelhos perante a Tua presença, eu quero clamar ao Senhor para que não seja apenas o nosso joelho carnal dobrado diante do Senhor, mas que o nosso coração, ó Pai, esteja quebrantado, esteja humilde, ó Pai, diante da Tua presença, para ouvir a Tua voz, para entendermos a Tua vontade, para nos submetermos, ó Pai, ao querer do Senhor, para que o nosso coração não viva mais fazendo a sua própria vontade, mas sim, ó Deus, que o nosso coração possa ser guardado, cuidado pelo Senhor e possa fazer a vontade do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que em nós haja submissão à Tua palavra, à Tua vontade, Pai, ao Teu querer. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Opera, Deus, em nossos corações, domina, ó Pai, em nossos corações. E não nos deixe viver mais, ó Deus, uma vida de transgressão, uma vida abominável aos Teus olhos, mas que a nossa vida, Pai, seja uma vida de santidade, guiados pelo Senhor, guiados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos, nós clamamos nessa noite, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém, Deus. Palavra do Senhor, quando nós falamos sobre os mandamentos recíprocos, nós podemos perceber esses mandamentos, irmãos, em quase todas as cartas de Paulo. Se os irmãos forem estudar, né, as cartas de Paulo, vocês vão perceber o seguinte: Paulo sempre coloca uma parte prática no meio da carta, e tem uma parte prática. Então ele às vezes faz uma saudação, deixa uma parte teológica, uma parte mais conceitual, mas tem a parte prática, aquilo que ele gostaria que os irmãos desenvolvessem na sua vida diária como igreja. Então, irmãos, esses mandamentos, né, uns aos outros, sempre aparecem na parte prática da carta do apóstolo Paulo. Jesus Cristo também vai deixar alguns mandamentos, assim, principalmente sobre o amor. Ele fala sobre amarmos uns aos outros. Ele vai dizer: quando vocês amarem uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Então nós vemos, irmãos, que esses mandamentos, eles são essenciais para a manutenção da nossa vida cristã, ou seja, o seu dia a dia como cristão, mas também para a expansão do reino de Deus, para que as pessoas conheçam o reino de Deus através de nossas vidas. Não faz sentido, irmãos, vivermos aqui na terra se nós não anunciarmos para as pessoas que ainda não conhecem o que nós conhecemos sobre o reino de Deus, qual é a nossa experiência com o reino de Deus. Então percebam isso, irmãos, a palavra do Senhor traz a nós mandamentos que na verdade vão ser mandamentos que vão trazer a vontade do Senhor, como nós oramos na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. Então, quando nós vivemos esses mandamentos, nós estamos trazendo a vontade do Senhor para a terra, assim como ela é nos céus. Nós estamos vivendo o céu na terra. Então, quando nós ouvimos essa expressão, vivemos o céu na terra, muitas pessoas usam essa expressão falando sobre prazeres, falando sobre regalias que nós poderíamos estar vivendo aqui na terra, vivenciando essas regalias, mas na verdade, irmãos, falarmos sobre viver o céu aqui na terra é 100% possível quando nós pensamos sobre trazer o reino de Deus, ou seja, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. Então, quando nós conseguimos viver esses mandamentos, quando nós conseguimos viver de fato a vontade do Senhor, nós estamos vivendo o céu na terra. Estamos experimentando, irmãos, uma parte dos céus, uma parte daquilo que vamos experimentar nos céus, já estamos experimentando aqui na terra. Mas para isso, nós precisamos viver a palavra de Deus.
Então você não está na igreja para fazer a sua vontade. Você não está na igreja para satisfazer os seus prazeres ou os seus desejos. Você está na igreja porque você se arrependeu, você reconheceu os seus pecados, você se humilha então diante da vontade do Senhor e você reconhece que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. E aí você deixa de fazer a sua vontade, os seus desejos, para você fazer a vontade de Deus, para você glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Então, irmãos, embora esses mandamentos não sejam mandamentos que vão dar a você a salvação, ou seja, a vida eterna, mas são mandamentos que só podem ser vividos por pessoas que já alcançaram a vida eterna, já alcançaram a salvação. Você não vai alcançar a salvação por esses mandamentos, mas se você é salvo, certamente você vai praticar esses mandamentos, você vai vivê-los no seu dia a dia, você vai desenvolver esses mandamentos como algo agradável ao Senhor e agradável a você também. Então essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. E aí nós temos, nesse texto que nós lemos em Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número 9, ele fala: não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem e das suas ações. Então fala de alguém que morreu para o velho homem, ou seja, tirou a sua roupa, as vestes do velho homem, do homem do pecado, e se vestiu de um novo homem. Então, quando fala sobre mentira, a mentira é um hábito do velho homem, uma prática de quando estávamos no pecado. A mentira não agrada ao Senhor, a mentira não é a vontade de Deus para nós. Então nós nos despimos do velho homem juntamente com essa prática da mentira. Ele fala também no versículo 8 sobre algumas emoções que nós não devemos cultivá-las, como raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes. Devemos evitar, nos despimos de tudo isso e nos revestimos, ou seja, vestimos uma nova roupa. O versículo 10 fala do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o cristão, irmãos, o crente verdadeiro, ele se despiu do velho homem, deixou as práticas do pecado, a prática do mundo, e se vestiu de uma nova prática, de uma nova roupa que é dada por Cristo Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus e devemos viver então em novidade de vida, ou seja, em uma nova vida que glorifica a Deus. Então, ao invés do ódio, ao invés da mentira, ao invés das discussões, das brigas e de outros pecados que nós cometimos antes, vamos desenvolver então agora uma nova característica. No versículo de número 13 diz assim: suportando e perdoando uns aos outros. Essa é uma nova característica, irmãos, que a conversão em Cristo Jesus vai nos trazer. Suportarmos e perdoarmos uns aos outros. E é interessante, irmãos, que essa passagem, essa expressão que Paulo está usando aqui, ela se repete também em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 32, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para uma outra igreja. São igrejas distintas aqui, de cidades diferentes, mas ele deixa o mesmo mandamento para ambas. Efésios 4, 32: pelo contrário, sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, que nós lemos, diz assim: assim como o Senhor nos perdoou, também perdoai. Então, perdoarmos uns aos outros, assim como nós recebemos o perdão do Senhor. Essa palavra, irmãos, também traz um eco para nós. Você vai se lembrar em Mateus
no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus Cristo nos ensina a orar, dentro da oração do Pai Nosso, vai estar assim: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A ideia da reciprocidade, a ideia não de uma condição. Deus não está estabelecendo uma condição para o perdão, mas Deus está colocando para nós o perdão como algo recíproco. Como eu recebi o perdão, eu também preciso aprender a perdoar. Como eu recebi de Deus o perdão das ofensas que eu cometi contra Ele, eu preciso perdoar as pessoas que causam ofensa contra mim. Não é bom, irmãos, ficarmos guardando a ofensa, principalmente se nós queremos viver de fato a palavra do Senhor. Se nós queremos realmente viver o Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos aprender a perdoar. Algumas pessoas, dentro do casamento, por exemplo, é comum acontecer isso. Há alguma ofensa entre o casal e o casal fica dias sem conversar um com o outro, fazendo jogo duro, né? Emburrado ali, fazendo pirraça. Isso não é bom, irmãos, para nós, é algo terrível. O esforço que você faz para ficar de mal com o outro é muito maior do que se você simplesmente chamasse a pessoa e falasse: eu não gostei do que você fez, do que você falou, e eu quero perdoar você por isso que você fez ou pelo que você falou, ou eu quero pedir perdão pelo que eu fiz ou pelo que eu falei. Precisamos agir assim, irmãos. Então o Senhor nos ensina a palavra, o Senhor nos ensina, não apenas, estou colocando a questão conjugal, mas acontece muito também entre pais e filhos, ou filhos e pais. Às vezes o pai chama a atenção de um filho, o filho fica com raiva e não quer conversar com o pai, fica lá fazendo uma greve ali, dando protesto, até quando ele acha que é bom, para depois ele voltar novamente a falar com o pai ou com a mãe. Nós não podemos proceder desta forma, irmãos. A palavra do Senhor nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Perdoai-vos também uns aos outros. Desenvolva isso na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Desde que as crianças eram pequenas lá em casa, nós ensinamos a eles que sempre que nós colocávamos eles de castigo ou corrigíamos eles por algum motivo, eles reconheciam o que haviam feito de errado, eles vinham, davam um abraço e pediam desculpas pelo que haviam feito. Não havia espaço, não há até hoje espaço para que eles ficassem de mal com a gente, ou empurrados com a gente. Da mesma forma, irmãos, entre marido e mulher, e entre nós e Deus também, precisamos agir assim. Deus está, irmãos, o tempo todo esperando que você se arrependa dos seus pecados, que você se volte a Ele, que você fale assim: eu peço o seu perdão. Eu fiz algo terrível contra o Senhor, mas eu não quero continuar no pecado, Deus. Eu não quero ofender o Senhor. Eu peço perdão. Irmãos, é imediato. Deus não vai ficar fazendo pirraça com você. Deus não vai ficar esperando algumas horas para ver se você está sendo sincero ou não. O perdão do Senhor é imediato, Ele vai te perdoar. E a Bíblia nos diz lá no livro de Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 8 de Miqueias, se eu não me engano, versículo 7 ou 8 também, ele diz assim: eu não me lembrareis mais dos seus pecados, vou lançar os seus pecados nas profundezas do mar. Uma vez que você pede perdão a Deus, Deus não quer se lembrar mais dos seus pecados. Ele lança esses pecados nas profundezas do mar, como alguém que está dizendo assim: eu quero me esquecer disso, eu não quero mais me lembrar disso, eu quero começar do zero. Nós vamos começar uma nova vida, uma nova jornada aqui. Deus nos perdoa, irmãos, integralmente. Deus não fica resistente ao seu pedido de perdão. Deus não vai ser resistente quando você diz: Senhor, eu pequei, mas eu peço perdão. Ele nos perdoa, irmãos, de forma integral, incondicional. Então, a mesma expressão de Deus, Ele quer que nós também possamos desenvolver uns com os outros. Então, perdoai-nos uns aos outros.
A palavra do Senhor nos ensina dessa forma, a perdoarmos, a suportarmos, a não nos separarmos das pessoas, mas a estarmos ligados uns aos outros e assim desenvolvermos uma vida que glorifica o nome do Senhor. Também, no versículo 16 de Colossenses 3,16, diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, com toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, ensinai e aconselhai. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que você não vai ensinar ou aconselhar alguém com padrões humanos ou com padrões carnais, mas ele vai dizer que é com sabedoria, é com salmos, é com a palavra do Senhor, ou seja, com as instruções que recebemos do próprio Deus. Então vamos ensinar e vamos aconselhar as pessoas uns aos outros, dentro do convívio cristão e até mesmo pessoas do nosso convívio secular, mas usando a palavra de Deus, a orientação de Deus, para aconselharmos e para ensinarmos uns aos outros. O apóstolo Paulo nos escreve algo semelhante quando ele está escrevendo um pouco mais adiante. Eu quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos o versículo 18 do capítulo 4 e o capítulo 5 no versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo está falando para os irmãos sobre aqueles que sofreram perdas em suas vidas, em suas famílias. Então, como que aqueles que sofreram perdas serão consolados? Serão consolados com a palavra de Deus. Serão consolados com a esperança da vida eterna. Meu irmão e minha irmã, você não vai ser consolado por padrões humanos, mas a palavra do Senhor nos traz um consolo verdadeiro, porque ela nos traz uma esperança viva, nos traz a certeza da paz eterna com o Senhor. Ainda em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim: por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Então, irmãos, diante das decisões da vida, como nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, e agora aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 11, aconselhai-vos uns aos outros, ou aconselhai-vos mutuamente. Qual é o padrão do aconselhamento da palavra do Senhor? Para quê? Para tomarmos decisões acertadas em nossas vidas. Quando tomamos conselho, irmãos, no mundo, quando você pega o mundo como padrão, como referência, quando você pede conselhos a pessoas do mundo, normalmente você vai ter conselhos que são contrários à palavra do Senhor. Mas nós, enquanto servos de Deus, precisamos aconselhar, seguindo o padrão da palavra de Deus. Aconselhar-nos então mutuamente, seguindo o padrão da palavra de Deus. E também, irmãos, edificarmos uns aos outros. O que é edificar? É o crescimento diário, o crescimento contínuo que nós vamos desenvolver enquanto servos de Deus. Então, edificar-nos uns aos outros também, irmãos, na palavra de Deus, o alicerce que o edificador lançou, que foi o Senhor quem lançou, é Cristo. Sobre Cristo vamos ser edificados, casa espiritual para a glória de Deus. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Somos casa espiritual, vamos ser edificados como casa espiritual para a glória de Deus. Em Tiago, no capítulo 5 de Tiago, abra sua Bíblia. Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Esse é o último texto que nós vamos usar com esses mandamentos.
Diz assim a palavra do Senhor, Tiago 5,16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Esse texto, irmãos, ele fala sobre oração e ele fala sobre os presbíteros. Mas eu quero que os irmãos percebam aqui a palavra presbítero não apenas como alguém que tem um título de pastor ou de alguma autoridade dentro da igreja, mas que os irmãos percebam como alguém que está te levando a Cristo, alguém que está responsável pela sua vida espiritual, como alguém que talvez já tenha uma caminhada espiritual, talvez não levou você a Cristo, mas que tem conhecimento, e com essa pessoa você pode se abrir, você pode conversar com essa pessoa e expor para ela as suas dificuldades. Então são dois ensinamentos aqui, irmãos. Primeiro, confessai. Irmãos, a igreja é o lugar de confessar os nossos pecados. A igreja não é o lugar de você encobrir os pecados. Infelizmente, nós temos vivido um modelo de igreja que encobre os pecados. Uma igreja, irmãos, talvez que confesse seus pecados para Deus, mas não consegue dividir ou compartilhar os seus pecados com os irmãos para serem edificados, para haver crescimento, para que através dessa confissão haja cura. Nós não temos essa prática, irmãos, nós não conseguimos fazer isso, e aqui não é confessar para um sacerdote, é confessar uns aos outros. Nós precisamos aprender isso, irmãos, a não vivermos uma igreja apenas de aparência, uma casca de espiritualidade. Esse era o conflito de Jesus com os fariseus. Esse era o conflito de Jesus, irmãos, com os saduceus religiosos do seu tempo. Por quê? Porque eles viviam uma casca de religião, uma religião apenas de aparência, uma religião ritualista, uma religião legalista. Jesus Cristo vai dizer para aqueles homens: vocês são como sepulcros caiados, estão bem produzidos por fora, aparência atraente, bela, mas por dentro vocês estão cheios de sujeira e de podridão. O que o Senhor tem para nós, irmãos, é exatamente a libertação do pecado. O Senhor quer limpar você de todo pecado, de toda impureza. Ele quer que você conheça a verdade, e a verdade vos libertará. É o que o Senhor quer para cada um de nós. Mas o que nós fazemos enquanto servos do Senhor, enquanto igreja, nós temos encobrindo o pecado. Algumas pessoas escondem o pecado, outras estão aceitando o pecado, como alguém que está rasgando a Bíblia e dizendo: isso que está escrito na Bíblia não é tão importante assim. Então vamos continuar vivendo no pecado, porque o que está escrito na Bíblia não é importante para nós. Então algumas igrejas, algumas pessoas estão aceitando o pecado como algo normal, e outros, irmãos, estão vivendo no Evangelho apenas de aparência, encobrindo o pecado. Talvez porque a igreja acha: se eu confessar o meu pecado para o pastor ou para um irmão, eu vou ser desligado da igreja. Se alguém souber que eu estou fazendo isso, eles não vão me aceitar mais como irmão. Meus irmãos, por que nós ainda continuamos pensando dessa forma? Porque não faz sentido, irmãos, se estamos pecando diante do Senhor. Porque temos tanto medo de apresentar nossas falhas, nossas fraquezas aos homens. Deus está vendo, Deus está conhecendo a sua realidade, por isso também precisamos falar sobre esses pecados uns com os outros. Uma outra coisa, irmãos, é que talvez quando você começa a confessar o seu pecado, a sua fraqueza, que antes estava encoberta, pode ser a fraqueza de um outro irmão. E quando você fala sobre esse pecado,
seja numa célula, seja numa reunião, em algum grupo que você está se reunindo com os irmãos, quando você fala sobre esse pecado, você ajuda a outra pessoa que está vivendo uma dificuldade, uma fraqueza, a se expor também e a conseguir falar sobre o seu pecado. Isso é muito importante, irmãos. Então o Tiago vai dizer: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O benefício, irmãos, de confessar nossos pecados uns aos outros é recebermos a cura, é sermos curados do pecado. Há muitos pecados encobertos que a maior parte das pessoas que convivem com você não conhecem esse lado da sua vida, esse pecado que você pratica. E por isso é importante trazer para a luz. Quando Jesus Cristo está pregando, está lá em João no capítulo 3, ele diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então é melhor manter o pecado nas trevas. Aparentemente, né, nós temos essa ideia do que trazer o pecado para a luz, porque quando trazemos para a luz, há o julgamento. As pessoas começam a nos julgar por causa do nosso pecado. Mas quando você traz o pecado para a luz, você recebe o perdão de Deus. Você recebe a cura do pecado. As pessoas que estão junto com você, se elas forem de Deus também, elas vão orar por você e vão ajudar você a vencer o pecado. Então, confessai vossas culpas, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Há aqui, irmãos, o benefício. Há aqui, irmãos, a vantagem da confissão e da oração, de orarmos uns pelos outros. Isso vai trazer cura, vai trazer libertação para nós. Então, peça ao Senhor para te ajudar a desenvolver uma conduta assim. Glorifique de fato o nome do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser curado. Não importa qual seja o pecado, a fraqueza, a dificuldade, a palavra do Senhor nos dá essa certeza, irmãos, que haverá cura, haverá libertação através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, perdoar uns aos outros, consolar e aconselhar uns aos outros, confessar e orar uns pelos outros, são ordenanças do Senhor para nossas vidas. Eu quero encerrar esse momento, mas eu gostaria já de colocar em prática essa palavra. E eu quero pedir aos irmãos, nós vamos fazer um período de oração. Eu gostaria que nós pudéssemos orar em duplas. Então, eu peço aos irmãos da igreja que possam ver alguém, de repente tem algum visitante que está sozinho, senta ao lado desse visitante, dessa visitante, para você orar junto com essa pessoa. Nós vamos orar uns pelos outros nesse momento. Mesmo que você talvez não queira confessar o pecado agora, mas pode colocar um pedido de oração, essa pessoa, juntos estaremos orando. Então, peço a ajuda dos irmãos, se movimentem, irmãos, para estarmos orando juntos em duplas aí. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, unido, ó Pai, o clamor da tua igreja, ó Pai, o clamor dos teus servos. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece, Pai, as necessidades, os obstáculos, ó Pai, que eles têm enfrentado. Eu venho clamar ao Senhor nesse momento, Deus, para que o Senhor conceda discernimento à tua igreja, para não vivermos, ó Pai, como cegos que não sabem para onde estão indo, como ovelhas que não têm pastor, mas que sejamos, ó Pai, orientados, dirigidos, ó Deus, pela tua palavra. Senhor, ajuda-os nesse momento, Pai, em suas dificuldades, em suas fraquezas, para alcançar, ó Deus, a vitória, Pai, na luta,
para conseguir, ó Deus, liberar o perdão para aqueles que lhes causaram ofensa. Ó Deus, algumas ofensas são tão difíceis, ó Pai, são tão pesadas, mas que o Senhor conceda graça aos teus servos para liberar o perdão, para perdoarem uns aos outros, ó Pai, nós te pedimos. Senhor Deus, abençoa a oração que os teus servos estão fazendo, atenda, Deus, ao pedido de cada um deles. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai, cremos que somente o Senhor pode nos dar vitória, somente o Senhor pode transformar, ó Pai, o nosso coração e fazer de nós, ó Deus, nova criatura para a glória do teu santo nome. Nós pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor.